Olá, este é o programa Apostila, estamos aqui na TV Justiça e o meu nome é Margot Sartori, sou professora de Direito Empresarial. Hoje nós vamos tratar de um assunto dentro desse mundo vasto que é o direito empresarial. Antes, porém, de iniciarmos todo o nosso desenvolvimento do programa de hoje, nós vamos conhecer os alunos que nos deram a honra de acompanhar a aula hoje conosco. Nós temos aqui no estúdio, olha só quanta gente bonita. Como é o seu nome? Meu nome é Marcos Menezes, sou estudante da UDF e meu objetivo de vida, na parte profissional, é ser delegado de polícia. Seu nome? Meu nome é Noara Choeire. Noara Choeire. É nome de rainha. Sou estudante da UDF e meu objetivo é me tornar promotora de justiça. Meu nome é Augusto Moura, estou fazendo cursinho agora na Escola da Magistratura, na reta final para esse concurso agora do TJ. Seu nome? Meu nome é Paula, sou de Curitiba, no Paraná, e estou aqui no DF exclusivamente fazendo a Escola da Magistratura, me preparando também para o concurso do TJ. Nossa aluna? Meu nome é Ivani de Barros, sou aluna da Escola da Magistratura do Distrito Federal e pretendo fazer o concurso de juiz daqui a algum tempo. Vamos ter 3 magistrados aqui, que maravilha! E você gosta de direito empresarial? Sim, gosto. Você sabe que é uma disciplina obrigatória na sua prova para a magistratura. Nós temos também a participação via web dos alunos lá, olhem só que maravilha, lá do curso INEGE do Rio Grande do Sul. Todos os presentes aqui já são formados, já são advogados com grande atuação, e nós somos alunos do INEGE com convênio com o IBET, Instituto Brasileiro de Institutos Tributários. Somos todos formandos na especialização de tributário, todos já atuando no mercado como advogados. Eu tenho uma honra de tê-los aqui. Vamos ter uma aula sobre direito empresarial. O tema já falo para vocês. Tudo bem, alunos? Estão preparados? Tudo bem, alunos do INEGE? Ok? Tudo bem. Então, tá certo. Pois bem, como eu falei para vocês, o assunto que eu deixei para o final, é fato, dentro da área de direito empresarial, chama-se cotas. Sim, cotas de uma sociedade chamada sociedade limitada. Hoje nós escutamos aqui e ouvimos a apresentação da Paula, nossa aluna, do Marcos, nosso aluno, todos querendo fazer concurso público. E cotas dentro da sociedade limitada certamente é matéria garantida. Cotas para limitada, ações para a sociedade anônima, tenham certeza que é dentro do edital, na hora da elaboração das provas, falo isso como compondo banca de concurso, posso falar tranquilamente que é um tipo de assunto que você vai ter como avaliação dos seus concursos. Agora, se você está em casa e está assistindo o programa, também não levante do sofá. Sabe por quê? Quem aqui já não teve um colega que quis constituir uma sociedade com um amigo? Um avô, um tio, e essa sociedade, lá no meio do caminho, não que não tenha dado certo, não, mas um quis vender as cotas para o outro lamentavelmente, olhem só que coisa chata, veio a falecer. Será que seu filho fica no seu lugar? Será que esse herdeiro pode meter o pé na porta, sentar lá e falar a cadeira era do meu pai e agora é minha também? São assuntos que, se a gente não tiver domínio, isso pode acabar num litígio no judiciário. Então, muito mais de ser um assunto técnico, que de fato não vou negar, é um assunto também próximo da nossa realidade. Mas a grande questão é que qual é o conceito de uma cota? A cota é uma parcela representativa de uma entrada. Entrada ou um contingente referente a um valor, a uma coisa, que os sócios se obrigam a contribuir para formar o capital social. A lei exige, no Brasil, que para você
constituir a sociedade com alguém, cada um contribua com um determinado valor. Esse valor, em regra, é em dinheiro, mas efetivamente pode ser constituído em bens ou em crédito, não há problema nenhum. Mas o fato é que a parcela, a entrada, quando nós falamos entrada, nós estamos falando da contribuição, é um termo técnico nosso. Nós chamamos de cota. Só tem um detalhe. A cota está para a constituição de uma sociedade limitada, assim como a ação está para a constituição do capital social de uma sociedade anônima. Só tem um problema. Parou a semelhança aí. Por quê, professora? Por uma razão muito simples, muito simples. Nós não temos, em relação às cotas, uma relação de título de representatividade. As cotas, meus queridos alunos, que podem ter o mesmo valor ou um valor desigual, a lei não determina que todas as cotas tenham o mesmo valor, mas as cotas, elas não possuem um certificado. As cotas, elas não têm um corpo. Você é um cotista porque o contrato social que você assinou assim disciplina que você é um cotista. Ao passo que, em relação às ações, o que nós temos? Em relação às ações, nós temos, tirando as ações escriturais, é fato, nós temos a possibilidade de termos aqui um certificado, onde o direito do acionista está realmente no estatuto daquela sociedade anônima, mas também alguns estão naquele certificado. Lá você encontra o tipo de ação, lá você encontra a modalidade do valor nominal dessa ação. Em outras palavras, nós temos que fazer uma diferença, porque, é óbvio, nós temos outras diferenças entre cotas e ação, mas não podemos partir da premissa que elas tenham essa relação de igualdade porque compõem o capital social, porque senão poderíamos cometer um erro. Qual o erro? O erro de entender que a cota poderia ser dividida como as ações. Elas não podem. Para as sociedades, as cotas, elas são indivisíveis. É como se nós imaginássemos um copo de água. Você não fala uma água, duas águas, três águas. Você tem um volume de água. Quando você fala um bombom, dois bombons, três bombons, eu posso equiparar as ações, onde as ações eu consigo quantificar. Por isso, quando falamos que as cotas, elas são indivisíveis, são indivisíveis para a sociedade. Ela é uma sociedade por cotas. Isso que é a diferença. A sua divisibilidade é só na hora da transferência da minha contribuição para uma outra pessoa. Explico. Eu vou e vendo este anel para a minha aluna Paula. Olha aqui, Paula, vendi. Vamos pagar, hein? Eu sou uma pessoa com ou sem anel? Sem anel. Se eu vender as minhas cotas para o meu aluno Marcos, a sociedade é uma sociedade sem cotas? Não. Eu vendi os direitos sobre as cotas. Por quê? Porque há na relação das cotas a sua sensação de indivisibilidade. Diferente de quando nós podemos dissociar um bem quando você aliena. É interessante, todas as vezes que falamos de cota, é impossível dividir a cota da sua função primordial, qual seja, da formação do capital social. Aquele sócio que assume esse compromisso de contribuir e não contribui, ele passa a ser designado de sócio remisso. O que é um sócio remisso? É aquele que assumiu um compromisso no contrato social de integralizar, de
pagar por aquelas cotas e está devendo à sociedade. E ainda não pagou. O que nós vamos fazer com esse remisso? Aquele sócio devedor prejudica todos os outros. É o churrasco da turma. Sempre tem um que não paga. Vai, bebe, come, não é isso? Quem pagou por ele? Não se tem nomes. Mas quem pagou por eles? Certamente todos os outros. Ter um sócio remisso numa sociedade, um sócio que não honrou com o pagamento da sua parcela de contribuição, é vulnerabilizar todos os outros sócios. E nessa hora, o que vai acontecer? Nessa hora, podemos ter medidas amenas e medidas mais drásticas. Nós podemos, uma vez sendo esse sócio constituído em mora, a nossa civil ex persona, viu? Ele tem que ser notificado. E uma vez notificado, constituído ali o seu atraso, ele pode sofrer uma ação de execução, porque ele é um devedor. Ele pode ter uma outra medida, ter a redução da sua parcela. Vamos supor que vamos usar um valor simbólico, ele prometeu contribuir com R$30 e ele já deu 10. Qual é a decisão? Uma decisão interessante e intermediária. Nós vamos reduzir a parcela que ele já integralizou, não é? Mas a última hipótese, essa é bem séria. Ele será excluído da sociedade porque ele não honrou com a sua palavra. Nesta hora, quando ele for excluído, devolvemos a ele, descontando todos os atrasos, o valor que eventualmente ele tenha dado e ele será excluído. Uma coisa interessante é que nessa situação, os outros sócios ou um terceiro, efetivamente, poderão comprar essa parte desse sócio que foi excluído. Mas um temor rodeia essa situação. Você não pode colocar uma faca na jugular do outro sócio e falar, compra parte do remisso. Não pode. Ele pode não querer, não ter dinheiro, não ter interesse. E aí? Como é que nós vamos ficar nessa situação? É fato que você tem que saber o seguinte: todas as vezes que nós temos a questão do remisso e não há a possibilidade da sua integralização, porque os outros sócios não querem comprar a parte dele, vamos ter que trabalhar com uma coisa chamada redução do capital social. Isso é uma possibilidade. Em regra, meus amigos, essas cotas, quando são adquiridas para formar o capital social, podem ter a sua contribuição, em regra, assim, 90% em dinheiro. Mas é possível que seja também feita a contribuição em bens. Não temos nenhum problema com bens. Pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel. A única coisa é que esse bem tem que ter valoração econômica. Eu imaginaria algo com valoração econômica. Vamos supor uma camisa preta com uma faixa branca na diagonal e uma cruz de malta no peito. Vale muito, muito. Dou 1.000, dou 2.000, dou 3.000. É um bem com valoração econômica. Mas um bem sem valoração nenhuma, não posso falar, mas é um bem em que você tem um valor sentimental, por exemplo. Pode ser, né? Olha, o meu avô me deixou um relógio quebrado. Para você vale muito, mas nós não computamos isso como sendo um fator para contribuir para o capital social. Uma coisa é séria, muito séria. Quem é que diz, você pode devolver meu relógio? Isso. Mas não houve integralização do pagamento. Não houve integralização do pagamento. Tá bom, Paula. Então, o que acontece? Olha aqui, mais uma vez. Pego aqui o meu anel. Esse anel aqui, eu vou participar de uma sociedade. Me chamaram para compor uma sociedade e eu aceitei. Só que eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu tenho esse anel. Nesta hora, eu, dona do anel, tenho que estimar um valor desse anel.
para que eu possa convolar isso no grau de participação na sociedade. E eu digo, esse anel vale R$5.000. Se os outros sócios concordarem, a gente bate o martelo. Ele fica valendo R$5.000. Isso, meus amigos, na sociedade limitada. Ou seja, a mera anuência dos demais ratifica o valor que eu estimei por aquele bem. Só tem um problema, um pequeno problema. A lei dá com uma mão e tira com a outra. E ela é clara e diz para a gente o seguinte: sócios, se vocês concordarem com o valor dado pela professora Margot, por 5 anos, olhem só, por 5 anos, vocês vão ser solidariamente responsáveis. Se eu mentir, vamos supor, né, Marcos, vamos supor que eu tenha mentido. Vamos supor que, se eu mentir, sabe o que vai acontecer? Os outros sócios que meramente não tomaram a prudência de fazer uma perícia, eles ficam também solidários por 5 anos da data dessa integralização. Uma coisa legal que a lei ajuda muito nesse sentido é quando essas cotas elas são adquiridas por bens e o bem for imóvel, não precisa de escritura pública. Na realidade, nós admitimos, temos até uma instrução normativa do DNRC em relação a isso, a 93 de 2002, que diz o seguinte: basta o ato instrumental, devidamente o contrato arquivado na junta comercial, que ele é um documento hábil, simplesmente para que você possa fazer aqui a ratificação no registro de imóveis. Coisa boa, né? Dá celeridade, rapidez às questões. Agora, deixa a professora falar uma coisa para vocês. Quando o assunto é cotas, 3 assuntos a gente tem que trabalhar com carinho. A venda das cotas, que ninguém é obrigado a ficar numa sociedade ad eterno nessa vida, né, gente? Você começa com uma perspectiva e depois você tem outras, né? Vocês, por exemplo, vamos supor que tivessem constituído uma sociedade com um pai, né, quando ainda eram adolescentes, e agora fazendo concurso, querem sair da sociedade. A vida muda. É possível vender as cotas? Olha, hoje nós temos um artigo muito tranquilo em relação a isso, que é o 1057. Esse artigo resolve a nossa vida porque antes não havia previsão legal. Hoje, o que a gente vê é que você está livre no seu contrato social para falar o que os sócios quiserem. A liberdade extrema de cessão das cotas ou nenhuma liberdade de cessão. O contrato tem essa liberdade. Porém, meus queridos, se o contrato for omisso, o 1057 supre essa omissão. Podemos fazer a cessão dessas cotas para qualquer um que já seja sócio, sem nenhum problema, nem audiência dos demais precisamos, ou para um terceiro, que porventura venha a querer comprar essas cotas. Só que para esse eu preciso de um quórum da não oposição de mais de 1/4 do capital social. Cuidado que um quórum de não oposição de mais de 1/4 não é um quórum de aprovação, é um quórum de inação, de não rejeição. Notifica-se e se você conseguir que mais de 1/4 não rejeite, você adquire essa parte do quórum mínimo. A outra questão chama-se a figura da penhora. Oh, meu Deus! Como tínhamos discussões assim intermináveis se poderíamos ou não penhorar as cotas. Penhorar? Um sócio está precisando de muito dinheiro, entendeu? E nesta hora, ele vai a um banco e o gerente fala assim: olha, eu posso te emprestar esse dinheiro, mas o senhor tem um carro? Não. O senhor tem um relógio? Não. O que o senhor tem de valor? Ele falou: olha, eu tenho umas cotas numa padaria. Era confusão na certa. Uns diziam que ele não podia penhorar porque as cotas não eram deles. Ele era só uma pessoa que tinha direito sobre as cotas. As cotas eram da sociedade.
Outros sustentavam que ele, como contribuiu, ele era dono das cotas e assim poderia fazer dela como um bem, fazer um penhor, uma caução. E a confusão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que entendia que uma ação de constrição, de execução, por exemplo, não poderia ficar tolhida e amarrada por conta de um pacto particular. E por conta disso era meramente entendimento. Hoje, com a reformulação do Código de Processo Civil na parte da execução, tudo acabou. Por quê? Porque o artigo 655, inciso número 6 do CPC, admite a penhora de ações, cotas. Então, nós tivemos uma tranquilidade. Essa mesma reformulação garantiu, inclusive, o direito de preferência dos demais sócios na hora da adjudicação, para manter aquela personalização daquela sociedade. Por fim, resta-nos a sucessão. Sócio morre. E o filho dele? Senta na cadeira dele no dia seguinte? A proposta é que o contrato fale sobre isso. O sim é sim, o não é não. Seria o ideal, não é? Mas nem todo contrato é tão certinho assim. E aí, professora? E aí nós temos hoje o 1028 do Código Civil que resolve a nossa vida. Resolve. Por que resolve a nossa vida? Porque ele diz o seguinte, regra, fazer a dissolução parcial, pegar aquele pedacinho da pizza que era do sócio falecido e entregar nas mãos do herdeiro. Em outras palavras, o herdeiro, como regra, gente, ele não entra. Vírgula, salvo, se o contrato social fez previsão em contrário, ótimo. E se ele for omisso? Bem, se ele for omisso e os sócios quiserem continuar, a única forma vai ser um acordo entre os demais sócios e os herdeiros. Aí, nessa forma, por força desse acordo, é possível que esse herdeiro ingresse, que esse herdeiro entre ou se faça substituir uma coisa ou outra, mas somente por força desse acordo. Porque se não houver, não há jeito. Já pensou? Você foi sócio do seu sócio durante 30 anos, uma amizade quase de irmão. Ele morreu de desgosto. O filho, um rebelde sem causa, muito carinho, mas, lamentavelmente, o pai morreu de desgosto. No velório, ele chega para você e diz, amanhã estou lá, hein? Vou sentar na cadeira do meu pai, hein? Quem vai mandar agora sou eu, hein? Já pensou? Você faz o quê? Bem, você vai para casa, olha o contrato social, ele não fala nada sobre sucessão das cotas de um sócio falecido. Calma. Hoje, o Código Civil dispõe que, se você quiser continuar com essa sociedade, poderá fazê-lo, desde que haja a apuração parcial de haveres desse herdeiro, sem nenhum problema. Tá certo? É verdade. Mas, Margot, e se ele for sozinho? Aí é uma segunda operação, que nem é tema da aula de hoje, mas eu vou falar para vocês. Ele terá 180 dias para procurar outro sócio. Ou então, pedir uma convolução em empresário individual, se ele quiser. Agora, nós vamos terminar o primeiro bloco. O programa que nós estamos apresentando é a apostila da TV Justiça. Meu nome é Margot Sartori. Hoje tivemos a primeira parte do nosso bloco, que é sobre cotas de uma sociedade limitada. E agora nós vamos partir para o segundo bloco, que vai ser a parte das perguntas dos alunos, para que a gente possa aprofundar mais o tema. Tá certo? Por isso, não saia daí. Volto já, segundo bloco. Tchau.